O vídeo de hoje vai ser num formato um pouquinho diferente. Nós estamos todos numa pedra voadora no espaço. Existem muitas pedras voadoras. Algumas a gente chama de planetas, algumas de planetas anões, algumas de asteroides, algumas de cometas e por aí vai, tem muitos nomes. O vídeo de hoje é justamente para sanar essa dúvida comum, que é, qual a diferença entre tudo isso? Oi, meu nome é Ana Bandeira, esse é o Astros e Gatos, e o vídeo de hoje é sobre os objetos do Sistema Solar. Astros e Gatos! Quem define os nomes e as definições propriamente ditas de cada tipo de objeto é a IAU, ou International Astronomical Union, ou União Internacional de Astronomia. Em maior escala, um planeta, como eu disse no vídeo do Sistema Solar, é um corpo celeste que orbita o Sol, tem massa o suficiente para ser aproximadamente esférico, e notem que aproximadamente é um detalhe muito importante, afinal, mesmo tendo o Monte Everest, a Terra é mais esférica do que qualquer coisa que a gente consiga construir. E, terceiro, e muito importante, limpa sua órbita. Mas o que esse último quer dizer? Simplesmente que o planeta tem que ser o corpo mais massivo da sua órbita, não havendo sobreposição entre órbitas. Por exemplo, há 8 planetas no Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas anões têm uma definição bem parecida com a dos planetas. Orbitam o Sol, têm massa suficiente para serem aproximadamente esféricos, não são luas, e esse último é mais um formalismo do que qualquer coisa, e não limpam a sua própria órbita. Por exemplo, Plutão, em 2006, foi reclassificado como planeta anão porque compartilha trechos da sua órbita com Netuno. Assim, classificar Netuno como planeta automaticamente rebaixa Plutão. E, como Plutão é menor do que a nossa Lua, fica evidente qual dos dois deveria ser um planeta. Os planetas anões do Sistema Solar, no momento, são 5. Ceres, que fica no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, Plutão, Eris, Makemake e Almeida. Os 4 últimos que ficam no cinturão de Kuiper, que é o cinturão de asteroides além de Netuno. As luas que aparecem na definição de planeta anão são corpos celestes que orbitam planetas anões ou asteroides. E, obviamente, um asteroide tem que ser muito grande para ter sua própria lua. Segundo o site da NASA, porque infelizmente enquanto eu escrevia essa parte do roteiro, o site da IAU não estava funcionando, em 25 de março de 2025, o nosso Sistema Solar tinha 891 luas confirmadas, das quais uma é da Terra, com a Lua com L maiúsculo, 2 são de Marte, Phobos e Deimos, sendo Phobos maior e Deimos a menor, 95 são de Júpiter, dando destaque para Io, Europa, Calisto e Ganímedes, sendo que Ganímedes é a maior lua do Sistema Solar. Io, Europa, Calisto e Ganímedes são as 4 luas galileanas. São 274 luas de Saturno, e se não me engano descobriram recentemente algumas mais. Dando destaque para Titã, uma lua muito parecida com a da Terra, 28 luas em Urano, uma porção dessas descobertas na Voyager, e 16 luas em Netuno, algumas também descobertas na Voyager. A título de curiosidade só, Plutão, apesar de não ser um planeta, tem 5 luas. Mas qual que é a diferença entre um planeta anão e um cometa, por exemplo? Os cometas são definidos como corpos feitos de rocha, poeira e gelo, dando destaque para o gelo. Alguns quilômetros de diâmetro, orbitam o Sol e não necessariamente têm órbitas fechadas ou periódicas. Por exemplo, o cometa Halley tem uma órbita periódica, passando na Terra a cada 76 anos, mas o cometa Atlas, que ficou famoso um tempinho atrás, não é periódico. Os cometas costumam ter órbitas muito achatadas, chegando bem perto do Sol e passando muito rápido, e se afastando e ficando anos e anos longe até voltar. Uma de suas características, por conta justamente do achatamento da sua órbita, é a sua cauda, que acontece quando o cometa se aproxima do Sol bem rápido e o seu gelo derrete, a cauda ficando sempre em direção oposta ao Sol. Segundo o Minor Planet Center, cujo site sim está funcionando, graças a Deus, são registrados 4.581 cometas, e que são uma irrisória fração da quantidade que realmente existe no nosso Sistema Solar. Assim, para classificar os planetas é necessário uma algoritmização, entre aspas. Senão, a gente teria problemas de comunicação científica, já que, no começo, o nome do cometa era o nome de quem descobriu, mas, a essa altura do campeonato, em 2025, muitos observatórios descobriram dezenas e dezenas e dezenas de planetas, então a comunicação ficaria bem difícil. A primeira letra do sistema de classificação vigente diz a classificação do cometa. P, se ele é periódico, com um período de até 200 anos, deixando claro. C, se não é periódico. X, se a gente não sabe informações suficientes sobre a órbita. Por exemplo, alguns cometas registrados centenas de anos atrás e que a gente nunca conseguiu bater os dados para encontrar se ele passou de novo ou não.
D, se ele foi destruído. A, se ele era um cometa, mas foi reclassificado como alguma outra coisa. E I, se ele é interestelar, ou seja, se ele vem de fora do sistema solar. Depois dessa classificação, você tem uma barra e o ano em que ele foi descoberto. Depois, uma segunda letra que designa o período do ano. Por exemplo, a primeira quinzena de janeiro é A segunda quinzena de janeiro é B, a primeira de fevereiro é C, a segunda é D e assim por diante. E por fim, o último número diz a ordem em que foi descoberto. Por exemplo, se eu agora descobrisse um cometa não periódico e fosse o terceiro descoberto nesse período, seria C/2025, C porque não é periódico, barra para dividir, e 2025 porque é o ano, G3, G porque a gente está agora na primeira quinzena de abril, e 3 porque, que nem eu falei, se ele fosse o terceiro descoberto na primeira quinzena de abril. Os asteroides, no geral, são remanescentes da formação do sistema solar e dos planetas. Eles estão principalmente aglomerados no cinturão principal, entre Marte e Júpiter, que não tem um nome específico, e no cinturão de Kuiper, para fora de Netuno, que tem entre 30 e 50 unidades astronômicas de distância. Segundo a IAU, um asteroide é um pequeno corpo que orbita o Sol ou outra estrela / remanescente de estrela. Eles podem ser ricos em carbono, silicato e metais. Por exemplo, antes da experiência de Millen e Urey, haviam hipóteses de que os asteroides eram os responsáveis pela primeira forma de vida na Terra, tendo trazido a primeira matéria orgânica. Como o experimento do Miller provou que você pode sintetizar ureia a partir de compostos inorgânicos, essa hipótese não é mais a mais aceita. Porém, isso é só um exemplo ilustrativo do quão diferentes podem ser os compostos num asteroide. Já os meteoroides, segundo a IAU, são objetos sólidos se movendo no espaço interplanetário, de tamanho variando entre alguns milímetros e várias dezenas de metros. Que é uma definição bem vaga, concorda? Isso porque os meteoros podem ter várias ordens de grandeza de tamanho, um formato não muito específico e muito menos uma composição. Ainda assim, a maioria deles é composto por níquel e ferro. Eles podem se associar a um cometa, por exemplo, eles podem formar nuvens de meteoroides, entre muitas outras formas. Ou seja, no geral, se não é um planeta não é uma lua, não é um cometa, não é um asteroide, é um meteoroide. Já a classe dos meteoros é bem mais restrita. Quando um meteoroide, um asteroide, um cometa ou até mesmo um foguete entra na atmosfera da Terra, ele pega fogo e brilha, por conta da dissipação de energia causada pela resistência do ar. Segundo a IAU, meteoro é a luz e os fenômenos associados, como por exemplo a ionização, o choque e o calor que é gerado, pela entrada a alta velocidade de um objeto sólido do espaço na nossa atmosfera. Por fim, os meteoritos são, segundo a IAU, qualquer objeto sólido natural que sobreviveu à sua entrada na atmosfera e tocou o chão sem ser completamente vaporizado. Todos os dias caem muitos meteoritos na Terra. Porém, graças à densidade da nossa atmosfera, a maioria é vaporizada em instantes. Os maiores e mais resistentes, porém, sobrevivem a essa queda e ganham o título de meteoritos uma vez que eles encostam no chão, como por exemplo o meteorito que caiu em Minas Gerais em 2020. A classificação direta e precisa desses objetos é fundamental para tornar objetiva a comunicação científica entre os astrônomos e entre os astrônomos e o público em geral. E ela deveria ser bem mais conhecida e amplificada para evitar o espalhamento de fake news e sensacionalismos. E esse é o vídeo. Se inscreve se você curte e gostou. E é isso.